custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A situação econômica do Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro segue piorando dia a dia. Fevereiro teve a maior inflação dos últimos 7 anos, acumulando 10,54% em 12 meses. Na noite dessa quarta, o Copom aumentou a taxa básica de juros de 10,75% para 11,75% e já deixou apontado uma nova alta na próxima reunião. E a inflação projetada já vai a 7,1% para o fim desse ano. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Fausto, na reunião de ontem, o Copom elevou a taxa de juros em 1% e já indica que ela deve ir a 12,75% na próxima reunião. Com isso, a taxa de juros real do Brasil agora só perde para a Rússia, que enfrenta uma guerra e as maiores sanções que um país já sofreu na história. Como que você avalia a situação? Que consequências isso traz para a economia brasileira? Bem, nós voltamos mais uma vez à discussão sobre juros e inflação. A elevação da taxa de juros ontem pelo Banco Central em 1 ponto, colocando o Brasil aí entre a segunda maior taxa de juros do mundo, vai mostrando um pouco o que é o movimento de que, de alguma forma, mais uma vez, a gente vai transferindo renda do mundo produtivo para o capital volátil, aí, o capital financeiro, de um lado. De outro, vai mostrando como o atual governo trabalha essa questão, ou seja, ele não consegue lidar com a questão da inflação, uma vez que a inflação hoje tem sua origem nas commodities, em especial no preço dos combustíveis, e ao fazer este movimento, ele vai colocando a economia que já anda de lado, cada vez mais patinando aí no seu crescimento. É sempre bom lembrar que nós estamos com mais de 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados, uma economia que cresce muito pouco, que é incapaz de gerar emprego e renda para a maior parte da sua população, e no meio de tudo isso que a gente assiste é uma movimentação do Banco Central que busca esfriar a economia ainda mais. Por quê? Porque o aumento da taxa de juros tem como intenção, basicamente, diminuir a atividade econômica para tentar conter uma inflação que não tem como causa uma inflação de demanda, ou seja, a nossa inflação não cresce porque as pessoas estão comprando mais, a nossa inflação cresce porque os preços internacionais, em especial do barril do petróleo e da taxa de câmbio, eles vão sendo reproduzidos na economia em geral por conta de uma opção de preços que a Petrobras tem. Ou seja, os preços administrados, de um lado combustíveis, do outro lado energia elétrica, vão sendo repassados, vão aumentando para a população de acordo com o que está acontecendo no cenário internacional. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo uma inflação que de um lado cresce, do outro lado uma taxa de juros que vai se ampliando mês a mês, o custo de pagamento da dívida vai ficando cada vez maior, e aí de um lado você transfere renda e de outro você também não consegue controlar a inflação. De alguma forma, essa é a armadilha que nós caímos mais uma vez, não é novidade, o Brasil já viveu isso em vários momentos da sua história, desde que implementou o chamado tripé econômico, e que de alguma forma busca conter uma inflação que na prática não será contida por essa alta. Paga-se o mais pobre novamente em detrimento aí do mais rico, que vai de alguma forma avançar e ganhar cada vez mais nas suas aplicações financeiras. Pois é, Fausto, e a deterioração do cenário tem sido bem rápida, né? A projeção da inflação já está em mais da metade do que foi acumulado do ano passado. E na reunião de ontem, o Copom apontou para esse crescimento de 7,1% na inflação ao ano, né, no ano, que é bem acima dos 5,65% que estavam indicados na semana passada. E já traz aí um temor, né? Muitas pessoas lembram de como foi os anos 80, aquele crescimento absurdo da inflação, que era diário. Como que você vê essa situação com esses dados? Quão preocupante é esse cenário? Bem, o que nós estamos assistindo é que dos dois lados a população vai sendo atingida. O que a taxa de juros tem a ver com a nossa vida? Primeiro que a taxa de juros encarece o custo do dinheiro, ou seja, nós estamos pegando mais recursos e tendo que pagar muito mais por empréstimos, por crédito, tanto para empresas quanto para famílias. Numa sociedade em que a taxa de endividamento das famílias também é alta, isso tem um custo para essas famílias bastante importante. Na outra ponta, a gente vai vendo que aquele empresário, né, ou seja, a economia real,
que precisa fazer investimentos para que o Brasil cresça, ele adia o investimento porque é mais vantajoso deixar o seu dinheiro ali na aplicação financeira. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, a gente vai vendo que as movimentações que estão acontecendo para conter a inflação, de certo modo, vão tentando segurar a economia que, na verdade, já está amarrada. A ideia de que você, ao reduzir aí a atividade econômica, você segura a inflação, principalmente de serviços, ela primeiro que ela de fato não tem eficácia no aumento real de preços hoje, uma vez que o nosso problema é uma inflação de oferta, ou seja, os preços vão subindo na produção, seja porque boa parte dos nossos insumos são importados, seja porque o preço dos combustíveis está atrelado ao preço do mercado internacional do barril do petróleo, e tudo isso vai empurrando a inflação para cima. E aí, como a gente tem dois preços administrados muito importantes, que é energia elétrica de um lado e combustível do outro, e eles vão puxando todos os preços, todos os demais preços da economia, a gente está vendo o que a gente está vendo. A alimentação está subindo, o preço da cesta básica vem crescendo, a vida média da população vem piorando e, de alguma forma, a fala que se tem o tempo todo, aí, principalmente pelo mercado, é que não tem outra saída. A única saída é continuar aumentando a taxa de juros. Só que a gente insiste, né? Aumentar a taxa de juros é, de novo, é tirar recursos públicos de um lado e colocar na mão do capital financeiro do outro, coisa que é muito pouco debatida no Brasil. Se fala muito do gasto público, mas se fala sempre do gasto com os direitos sociais. E fala-se muito pouco dos gastos com a dívida pública e que cada ponto desse que vai crescendo, ele vai crescendo o pagamento, o carregamento dessa dívida e vai drenando recursos de uma área para outra. Ou seja, se o Estado tem dificuldades para pagar suas contas, quando aumenta a taxa de juros, essa dificuldade aumenta cada vez mais. Há uma incongruência, então, aí de discursos, mas que a gente sabe que, na prática, isso tem a ver com a atual visão econômica, que, de alguma forma, privilegia, sim, o capital financeiro e os mais ricos, em detrimento dos mais pobres. A partir de uma ideia, nesse caso, com relação ao barril do petróleo e preço de combustíveis, vinculada principalmente a política de paridade de preço internacional que a Petrobras vem executando. Pois é, Fausto. Uma última questão, mudando um pouquinho de assunto. O governo Bolsonaro deve anunciar hoje a liberação de saques do FGTS entre 500 e R$ 1.000, com o objetivo de aquecer a economia. Essa missão de aquecer a economia não devia ser justamente o papel da política econômica do governo, mas está aí sendo terceirizado com o dinheiro dos trabalhadores? Como que você avalia essa medida, Fausto? Então, Rodrigo, essa inversão aí é a contradição dessa política. Se de um lado o aumento da taxa de juros busca retirar dinheiros da economia, né, porque é isso que se faz, quando se aumenta a taxa de juros, você estimula que aquele que tem recurso continue com o recurso do mercado financeiro, você, por outro lado, quer liberar recursos públicos vinculados à poupança dos trabalhadores, ao FGTS. É claro que do ponto de vista individual, daquele que tem um recurso ali dentro, que precisa pagar a sua dívida, não é ruim, ele precisa acessar o fundo e poder usar o seu recurso. Mas, por outro lado, quando você olha a função para a qual o fundo foi criado, ou seja, ele foi criado para que ele seja uma poupança emergencial para o trabalhador quando ele perde o seu emprego ou quando ele tem uma doença grave, de um lado, e ele também é um fundo destinado ao financiamento da habitação popular em geral, a gente vai vendo que o governo Bolsonaro vai desmontando o papel de um dos maiores fundos que nós temos na nossa sociedade, não vai colocando esse dinheiro no capital, na ativação da economia por meio da construção civil, e, por outro lado, ele acredita que colocar esse recurso vai dinamizar a economia e a taxa de juros busca reduzir a economia. Então, quando a gente vai olhando, existe uma grande contradição. Afinal de contas, qual é a política econômica? A política econômica é para estimular que a economia cresça, e aí a inflação sobe, ouvindo e lendo o que o Copom diz, ou a política econômica é esfriar a economia porque a inflação caia. Tem uma contradição ali que não cabe dentro do cenário que nós estamos vivendo e que vai mostrando como o atual governo basicamente está perdido do ponto de vista da sua atuação econômica e que, de alguma forma, a gente sabe que um aumento de um ponto percentual retira muito mais dinheiro da economia do que a liberação do FGTS é capaz de colocar para rodar na economia. E aí você vai vendo essa contradição e, na prática, vai levando a gente para onde a gente está. Uma taxa de desemprego muito alta, um crescimento econômico muito baixo e uma inflação que continua crescendo, apesar
do aumento da taxa de juros. O governo está perdido, né, Fausto? Não se sabe exatamente onde se quer chegar e a gente a cada dia vai sofrendo as consequências disso. Agradeço sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você, Fausto. Bom dia a todos novamente. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.